Irmãos, estamos de volta. Tivemos um probleminha técnico aqui, mas foi resolvido. Então, como eu ia dizendo, uma alegria ter a sua presença também. E a presença do Cício, da Neuza, que estão aqui para receber também a ministração da ceia, como outros irmãos que já passaram por aqui nas devocionais de hoje. E o bom é ver o sustento do Senhor, o agir do Senhor sobre cada vida. Eu tenho certeza que esse mesmo cuidado Deus tem trazido sobre a sua vida também. Nós vamos cantar alguns hinos hoje. Depois vamos orar, vamos meditar na palavra e também ministrar a ceia para o Cício e para a Neuza, que estão conosco nesse tempo devocional aqui no templo, com todo cuidado, com toda prudência, com todo carinho, né? Mas a possibilidade de nos rever, mesmo que um pouquinho à distância ainda, mantendo o distanciamento necessário, que as normas pedem, que a prudência requer de cada um de nós, mas ainda bem. Por isso que eu estou de máscara aqui. No momento da reflexão eu vou pedir licença para tirar, mas vou seguir aqui com a máscara por enquanto. Vamos cantar o hino 93. É um hino bem conhecido, fala da nossa firmeza na fé no Senhor. 93 do Novo Cântico, se você tiver aí, pode acessar também. Nós já cantamos esse hino hoje pela manhã e agora eu vou entoá-lo com vocês aqui, com o Cícero e a Neuza. Tem nada aqui, viu, Neuza? Se quiser usar, está aqui na frente. Muito bom. Firmeza na fé, tá? Vamos lá. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver, em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Ô Neuza, vem cá, você está de máscara, né? Vem fazer uma oração para nós. Pode vir aqui, ó. A Neuza vai orar para nós. Vamos aproveitar a presença da Neuza aqui, a oportunidade. Ela vai orar. Essa primeira oração da nossa devocional de hoje. transmitir, Senhor, a outros a tua graça, o teu poder e a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, hein, Neuza? Olha, é um renovo de força poder rever os irmãos e ter a companhia e a participação deles nessas atividades devocionais, viu? Eu quero meditar então na palavra de Deus. A meditação, a reflexão é na explicação e na orientação que Paulo dá aos coríntios com respeito à participação na ceia. Os irmãos vão me dar licença aqui para sair melhor aí o estudo para você. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu quero ler com os irmãos a partir do verso 17.
Começo lá no verso 17. Paulo vai dar instrução quanto à participação dos irmãos na ceia do Senhor. A igreja de Corinto, como as outras igrejas cristãs plantadas por Paulo, a igreja também cristã de Jerusalém, da Judéia, de Samaria, celebravam a ceia, né, e algumas delas faziam de uma maneira mais extensa do que a nossa, de uma maneira diferente um pouco na abertura do que o nosso padrão hoje nas igrejas, né, porque cada membro da igreja trazia um prato da sua despensa. Podia ser de acordo com as suas possibilidades, mas eles iam tirar da despensa alguma mercadoria, ia para o fogão, ia preparar uma refeição bem gostosa, ia levar um pouco para uma grande mesa que estaria posta na igreja. É o propósito da comunhão, é o propósito de partilhar recursos, é o propósito de viver, né, a graça, de sorrir com aqueles que sorriem, de chorar com os que choram, mas partilhando a vida. Então eles faziam isso, e no momento então da celebração da ceia, antes, cada família ia à mesa e participava, né, da mesa como um todo, das alimentações, dos recursos que eram trazidos pelas famílias, pelos membros da igreja. Então é uma forma de comunhão maior, mais intensa, mais extensa também, quando eles traziam das suas dispensas, dos seus recursos, colocavam à disposição, né, dos irmãos na igreja. E depois, eles então pegavam o pão e o cálice, de maneira toda especial como nós tomamos, para celebrar a ceia do Senhor, cultivando essa comunhão uns com os outros, como a sua família de fé, e cultivando a comunhão também, né, especialmente a comunhão com o Senhor. Paulo vai orientar, porque ele via alguns erros na participação da ceia junto à igreja de Corinto, por alguns motivos especiais, específicos. Ele vai esclarecê-los e vai orientá-los para que a ceia continuasse a ser um meio de graça de Deus, um meio da manifestação da bondade de Deus, do perdão de Deus, e continuasse abençoando a saúde de vida da igreja. Verso 17, capítulo 11, começa a leitura aí, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver entre vós divisões. Entre vós vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer ou beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisso certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças na noite em que foi traído, partiu o pão, deu aos discípulos e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come ou bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Há algumas questões que Paulo quer destacar. Primeiro é que a Santa Ceia é um meio da manifestação da graça de Deus, no conceder de perdão. Então é uma oportunidade para nós reconhecermos os nossos pecados e nos livrar da culpa, dos danos, dos erros,
do nosso pecado. É a oportunidade de chegarmos diante de Deus com o nosso coração contrito e receber de Deus o perdão que precisamos para a nossa paz interior, para a nossa boa comunhão com Deus. Porque o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. São muros que vão surgindo, que vão nos distanciando do Senhor. A ceia vem como um memorial que nos relembra o quanto foi alto o preço que Deus pagou, para que nós pudéssemos ver esses muros derrubados, esses pecados perdoados, esse caminho que leva à presença de Deus aberto. Cristo falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ninguém vai ao Pai senão por mim, porque nós vamos por meio da cruz, por meio do sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, derruba as barreiras, abre o acesso à presença de Deus. Paulo sabia isso, recebeu essa informação, essa instrução do Senhor. A ceia, ela não é algo criado pela igreja, criado pelo apóstolo Paulo, criado pelo apóstolo Pedro. O Senhor Jesus é que celebrou com os apóstolos, o Senhor Jesus é que instituiu, ele que falou que deveria ser assim, de que o pão representava o seu corpo entregue no Calvário, que o sangue representa o sangue da nova aliança que purifica pecados, que nos lança no caminho na direção do Pai e da mansão celestial que o Pai reserva àqueles que o amam, no exercício da sua fé em Jesus. A igreja celebrava a ceia, como nós celebramos também. Mas a igreja estava cometendo um grande erro, por isso Paulo diz, nisso eu não vos louvo, porque o propósito que envolve a sua participação à mesa do Senhor não é o propósito do Senhor. O propósito de Deus é o propósito do coração quebrantado, é o propósito da obediência a Deus, é o propósito do exame interior que nos leva a identificar as nossas falhas, as nossas faltas, e nos propor diante de Deus corrigi-las. É um tempo de santificação, é um tempo de crescimento na direção de Deus. Mas a igreja de Corinto, pela forma como celebrava, usava o momento da ceia como um tempo de pecaminosidade. Era um momento em que falhas estavam sendo cometidas, em que desobediência a Deus estavam sendo praticadas. O tempo da santificação estava sendo substituído por um tempo de pecado, de erro, de desobediência. Então Paulo está dizendo, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque a ceia do Senhor promove santidade, e o que vocês participam, da forma como participam, distanciam vocês de Deus, e a graça de Deus não vem sobre vós. Por quê? Ele diz, primeiro porque havia partidarismos, divisões na igreja. A ceia é a ceia da comunhão. É a ceia que diz que todos nós fomos alcançados pela mesma graça, todos nós fomos alvos do mesmo sangue, do mesmo amor, do mesmo sacrifício. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos nós vivíamos as misérias que o pecado trazia sobre nós, estávamos destituídos da glória de Deus. O esforço que Cristo fez para me salvar é o mesmo esforço que Ele fez para salvar o Cícero e a Neuzinha. O preço que Ele teve que pagar pelos meus pecados é o mesmo que Ele pagou por aquele malfeitor que foi crucificado com Ele ao lado na cruz, que reconheceu de fato os seus erros e que ouviu do Senhor, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque é o alto preço de dar a sua vida, de verter o seu sangue, de ser condenado como maldito de Deus, sendo justo. Então a igreja ela é formada agora por aqueles que são irmãos em Cristo, porque foram alcançados no merecimento de Cristo. Eu não mereci ser salvo, eu não mereci me tornar membro da igreja. Deus é que cuidou disso para mim, Deus é que fez isso para mim. Então, irmãos, essa é uma grande bênção. Celebrar o amor de Deus manifesto na cruz, quando comemos o pão, quando bebemos o cálice. Por isso que o verso 16 diz o quê? Quando comemos o pão e ao beberes do cálice, proclamais a glória, a obra redentora de Deus em Cristo, até que Ele venha. Nós estamos anunciando o efeito daquela morte na nossa vida. O abençoar da graça de Deus na nossa história, por meio da entrega de Cristo na cruz do Calvário. Nós exercemos a nossa fé, nós manifestamos a nossa confiança, mas nós também fazemos o quê? Nós anunciamos, nós proclamamos que há essa boa nova de perdão de Deus, de salvação de Deus para todo ser humano.
Então eu não posso querer ser maior do que o meu irmão ou me achar mais abençoado do que a minha irmã. Eu tenho que entender que nós todos estamos no mesmo barco, no mesmo caminho, nos mesmos pecados, nas mesmas imperfeições, no mesmo estado de morte, no mesmo estado de destituído da glória de Deus. Mas Deus nos alcançou. Deus providenciou salvação para nós. E a graça que está sobre a minha vida é a que está sobre a vida do Cícero e da Neuza e sobre a sua vida também. Então nós somos gratos a Deus porque nós nos tornamos uma só família. Nós somos iguais. Nós somos chamados para Deus para servi-lo de igual forma, para glorificar o nome de Deus da mesma maneira. Eu nunca posso achar que eu sou maior, menor do que o meu irmão, porque eu tenho um dom que ele não tem, ou ele não pode achar que ele é mais especial diante de Deus do que eu, porque ele recebe de Deus um dom que eu não possuo. Deus distribui os dons conforme lhe prouver, conforme ele deseja que trabalhemos, que nos engajemos em favor do seu reino na sua seara. Não é porque eu sou mais bonito, não é porque eu tenho mais capacidade, a capacidade não é minha, vem do Espírito Santo que em mim trabalha. Então Paulo está querendo corrigir, falando, vocês estão criando divisões, achando que são superiores uns aos outros, achando que são melhores uns com os outros, achando que vocês devem ter prioridade em algumas coisas, em algumas celebrações, em algumas participações. Inclusive na ceia, alguns irmãos estão se achando tão superiores, tão maiores que os outros que estão querendo ir à mesa primeiro. E vão à mesa da participação da comunhão nos alimentos que são trazidos, apenas no momento, no propósito de mostrar que há comunhão, que há desejo de partilhar a vida com o outro. E há aqueles que comem como se fossem glutões. E para aqueles que vêm depois ficam as sobras. E há aqueles que vão à mesa e chegam até a beber tanto que se embriagam. E quando vão participar da ceia estão embriagados. Então a ceia, a celebração da ceia é para purificação de pecados. E nem Corinto, a instrução de Paulo vem porque ela estava sendo um momento de pecaminosidade. Glutonaria é pecado. Bebedice é pecado. Sentimento de superioridade, de soberba, não só é pecado, como o Senhor chega a resistir o soberbo, diz a palavra, enquanto ele se agrada do humilde. O fariseu soberbo, na parábola de Cristo, que entra no templo e diz, Senhor, eu quero te agradecer, te louvar, porque eu não sou como esse publicano aí, não voltou para casa justificado. Mas o publicano que bateu no peito, que reconheceu o seu pecado, que lamentou diante do Senhor, volta para casa justificado porque recebe de Deus o perdão. O Deus que resiste ao soberbo, ele se agrada e ele abençoa o humilde. Ceia é o tempo de reconhecimento de pecado. É o tempo de aproveitar para destruir os muros que nos separam de Deus. É o tempo de cair em si. Por isso Paulo diz, é tempo de examinar a si mesmo. Identificar os seus pecados, as suas falhas. Orar ao Senhor, se comprometer nas mudanças, na luta contra o pecado. Se comprometer no propósito de obediência naquilo que Deus requer de você, que você não estava conseguindo cumprir. E aí você vai comer do pão, e vai beber do cálice. E essa sua ação de participação dessa nova aliança instituída por Cristo vai te fortalecer para que de fato você vença o pecado que te venceu. Você pratique a obediência que antes você não tinha praticado. A propósito de Paulo, então, é o quê? Transformar a ceia no fim que ela tem. Deus instituiu para que sejamos uma só família, porque temos um só Senhor, um só Cristo, um só Espírito. Somos um só povo, uma só igreja, temos no coração a mesma esperança de eternidade. Não por méritos nossos, mas pela graça de Deus que em Cristo se manifesta para nós. Na certeza de que o mesmo sangue foi derramado para perdoar o meu pecado e o seu. Eu não sou melhor que você, nem você melhor do que eu. E a ceia é tempo da gente reconhecer essas coisas, fortalecer a família de fé, fortalecer a nossa comunhão com Deus e caminhar sendo agraciado por esse meio grandioso de graça de Deus que é derramado sobre a vida dos seus filhos, quando comemos e quando bebemos, trazendo no coração, na mente, o real propósito, o real significado. E o fazemos então da maneira correta, obediente ao querer de Deus. Que Deus nos abençoe a cada momento da nossa vida, quando vivemos a oportunidade de partilhar o pão, de exercermos a fé, a confiança,
que o nosso assentar junto ao Senhor seja aquele que traga da graça de Deus para nós, e não aquele que ainda atrai a justiça de Deus para a nossa vida, para a nossa história, por causa de uma ação, ou por causa de uma motivação errada, que desagrada, que desobedece à palavra de Deus. Paulo vai fazer essas correções, Paulo quer orientar Corinto no caminho certo, na maneira certa de fazer, e de ministrar e de receber essa graça de Deus pela participação junto à mesa do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê graça, que o real sentido da cruz de Cristo seja sendo vivenciado, meditado pelo nosso coração, e venha a ser engrandecido na nossa vida com a honra, com a glória que devemos dar ao Senhor, por tanto amor com que Ele nos amou na cruz do Calvário. Paulo vai orientar os coríntios para que eles abandonem aquela forma errada, que está trazendo juízo, que está trazendo enfermidade à igreja, e que participe da ceia com um propósito certo, para que a graça de Deus se movimente, para que o amor de Deus os envolva, para que de fato a igreja, capacitada cada vez mais pelo agir do Espírito do Senhor, pudesse sair e testemunhar e proclamar de fato as grandezas daquele que muito nos amou na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Que o Senhor continue a nos abençoar. Nós vamos ministrar a ceia e eu quero orar então nesse tempo. Depois nós vamos providenciar os elementos aqui para os nossos irmãos. Além da Neuza, além do Cício, nós temos o Glauco, que sempre tem trabalhado conosco nas transmissões. Ele também é membro da igreja, ele é presbítero em disponibilidade aqui, vai nos ajudar, vai participar também da celebração. Mas antes nós queremos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo em que a tua palavra pode ser lembrada do nosso coração. Na certeza de que o teu Espírito é que de fato leva a comunicação dela dentro do teu querer e vontade a cada vida, despertando o nosso viver para a obediência à tua palavra, para a participação na vida da igreja de forma responsável, de forma saudável, de forma, ó Pai, a produzir a edificação do corpo de Cristo, o fortalecimento da igreja e a glória do teu nome. Te agradecemos porque através desse cerimonial, nós primeiro agradecemos o grande amor que recebemos do Senhor, a salvação, a graça tão bendita da salvação que o Senhor, ó Pai, trouxe sobre nós que cremos em Cristo. Expressamos, ó Pai, a nossa gratidão e precisamos expressar a nossa fidelidade também, participando de forma honrosa, participando da mesa, ó Pai, de forma a proclamar de fato essa verdade a outros, fortalecendo a nossa fé, sustentando o teu nome, servindo a tua igreja sempre com alegria, com dons e talentos que o Senhor nos confia, conforme a provisão do Senhor. Te agradecemos por esse tempo de reflexão, por esse momento de adoração junto, a irmãos conosco aqui, a irmãos na Web TV Sem Fronteiras, mas nós sabemos que junto a cada vida há a tua bondade, o teu agir, o teu cuidado, a tua providência. Por isso, ó Pai, ouça a prece sincera de cada coração e abençoe as vidas dentro das suas necessidades. Abençoe a Rosiane, que está se estabelecendo também da Covid-19, ela que trabalha na linha de frente de cuidado com vidas. Graças a Deus por ela e por outros tantos que têm também sido instrumento do Senhor no cuidado com pessoas junto à sua saúde. Ela foi acometida da Covid-19, está em tratamento em casa e a mão do Senhor está sobre ela, que os teus cuidados possam prover saúde, bom estabelecimento a Rosiane. Como o Senhor tem providenciado na vida da Cida, que já está bem melhor, bem recuperada, que está, ó Pai, se fortalecendo fisicamente, graças ao Senhor, que a assistiu na vida do Rubem, na vida dos médicos, dos enfermeiros, das ações clínicas, tudo, ó Pai, nas tuas mãos, foram transformados em instrumento de bênção do Senhor para a vida da Cida. Como tem sido, ó Pai, na nossa vida, diante das nossas necessidades também. Que o teu nome continue a ser glorificado, que o amor do Senhor continue a nos envolver,
Que a tua graça traga sobre nós a oportunidade de recebermos o perdão em razão das falhas, dos pecados e nos dê a possibilidade de participar de maneira honrosa, de maneira feliz, de maneira gratificante, saudável, da tua igreja, do teu reino, em todas as ações, em todos os propósitos que o Senhor tem para nós. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, abençoe também as obras das nossas mãos, envie os teus anjos para nos guardar e aguardar os irmãos todos, seus queridos, em todos os seus caminhos. É a oração que fazemos, com alegria, com confiança, no nome precioso de Jesus. Amém. Nós vamos ministrar ali os elementos, não sei se vocês vão conseguir pegar. Ah, já tem aí? Opa, já foi providenciado lá. Vamos lá. Você leva isso, Glauco? Eu levo. Diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus, à mesa com seus discípulos, tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, e depois, por semelhante modo, tomou também o cálice, dizendo que o cálice é o sangue derramado, o sangue da nova aliança, derramado em favor de nós para a remissão de pecados. E a orientação de Cristo é: bebei dele todos, fazer isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Grande tem sido a graça de Deus na nossa vida. Nós vivemos a oportunidade, como uma só família de fé, comer do pão e beber do cálice. Que o Senhor grandiosamente nos abençoe. Pão da vida, pão dos céus, pão celeste és meu Jesus. Pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Sangue que Jesus verteu é divino e eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Quer escolher um hino aí, Neuza, para nós cantarmos? Você, o Cícero, nós vamos encerrar com mais um hino. Vamos cantar mais um hino. Se a Neuza ou o Cícero tiver um ali, nós vamos juntos, né? Vou botar de volta aqui a minha máscara. Se eu souber só um pedacinho, eu já procuro também. Se você lembrar aí um hino na preferência de vocês, nesse encontro nós temos podido compartilhar aí nossos louvores com o Senhor também. (39) Foi isso que eu conheço. Ó, vim de quem? Ah, isso eu não conheço, não. O sangue de Jesus me lavou? É esse, senhor? Dia feliz, qual o número? 339. Ah, tá bom, 339. 339. Dia feliz, tá bom. Dia alegre que aceitei, né? Jesus e nele a salvação. Muito bem, conheço bem, vamos lá. Ó dia alegre em que aceitei Jesus e nele a salvação, o amor de Cristo e seu perdão, e mais publicarei. Ó feliz, bem feliz,
o dia em que me converti. Jesus ensina a vigiar e confiado nele orar. Ó feliz, bem feliz, o dia em que me converti. Completa a grande expiação, pertenço agora ao meu Senhor. Chamou-me a voz do seu amor, e nele achei real perdão. Oh, feliz, bem feliz, o dia em que me converti. Jesus me ensina a vigiar e confiado nele orar. Ó feliz, bem feliz, o dia em que me converti. Meu sacro voto, ó Salvador, de dia em dia afirmarei, e além da morte exultarei, louvando sempre a ti, Senhor. Ó feliz, bem feliz, o dia em que me converti. Jesus me ensina a vigiar e confiado nele orar. Ó feliz, bem feliz, o dia em que me converti. Graças a Deus por esse dia bendito, que mudou o rumo da nossa história, né? E o final da nossa história, que seria trágico se não fosse o amor de Deus demonstrado por nós na cruz do Calvário. Mas o Senhor nos amou, nos abençoando nesta vida e abençoando o fim da nossa história, que é um fim de gozo, uma eternidade de gozo com o Senhor, vivendo para a glória do Senhor, reinando com Cristo para todos sempre. Graças a Deus por essa fé, por esse amor de Cristo, por esse plano de salvação que celebramos aqui no participar também da ceia, comendo do pão, bebendo do cálice. Nós vamos nos despedindo, quero agradecer a sua presença, quero agradecer a presença da Neuza, do Cícero, do Glauco também. O Ricardo está aqui também nos ajudando, ele está cuidando aqui das questões da transmissão para nós, é um amigo que Deus tem trazido para nos ajudar, nos abençoar nesse tempo também. Muito obrigado, Ricardo. E nós vamos encerrar com a oração do Pai Nosso. Você pode orar junto com a sua família aí, nós vamos orar aqui com irmãos, hoje vivendo esse tempo especial, esse tempo precioso, com irmãos aqui no templo, né? E você com a sua família aí também, que Deus continue a abençoá-los, dando resposta à sua prece, essa que nós vamos fazer, e outras que você possa ter feito na certeza de que Ele é aquele que tem cuidado de nós. Vamos orar juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.